Hoje é a última mensagem de uma série de mensagens que a gente iniciou algumas semanas atrás a respeito de musculatura. Olha aí, aqui um jovem. Pode deixar aqui. Olha aí um jovem, olha aí. Hã? Não, você o músculo, só o. Espera aqui um pouquinho, calma aí. Ó, quantos anos você tem? Tá, é bom que ele fica vermelho, baterista. Ele é baterista, não gosta de nem falar, né? Ó, 28 anos, ó. Saúde, né? Ó, a barriga tá quase com a minha, se continuar. Mas por que vocês estão vendo? Mas, gente, Ron é atleta também, né? Continue, viu, Ron? Cuidando da sua musculatura. A musculatura do corpo, ela é indispensável para que a gente tenha uma saúde melhor, tá? Será que eu consigo pegar isso aqui? Olha lá, hein? Não vai fazer vergonha, não. Ó. Quem malha então hoje? Ele aumentou o peso hoje, ele está mais leve. Quem malha, né? Quem faz exercício físico, com certeza terá uma saúde. Vai lá, Ron, socorro. Pode colocar aqui, Ron. Bota um em cima do outro assim para ficar parecendo. Aí, obrigado. Pode ir lá. Obrigado, viu? Quem malha, quem cuida da saúde física, certamente vai ter uma vida melhor. Certamente vai ter uma vida física, né? Melhor. Uma vida emocional também. Uma vida mental, né? Emocional melhor. Por causa do exercício físico. O exercício físico produz no nosso corpo uma série de hormônios que assim ajudam a nossa saúde de forma tremenda. Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto de comer aquela picanha, né? Aquela pizza caprichada na mussarela. Você pode comer, mas aí você tem que fazer igual o homem. Vai ver, depois do treino os caras comem até uma pizza inteira, só assim, e nem sente, né? Sente quase nada. Por quê? Porque queima, né? Então, malhar ajuda a musculatura do corpo. A posição vai ficar melhor, né? Você vai aguentar melhor os dias, o trabalho vai ficar mais tranquilo, tudo melhor, tudo melhor. E na vida espiritual a gente também tem uma musculatura que é indispensável. A malhação do corpo, se você malhar ou não malhar, não vai afetar muito na sua salvação, né? Sua salvação não vai ter o sarado ou o gordinho vai entrar no céu, né? Esse corpo vai ser transformado, graças a Deus por isso. Não é só o sarado que vai entrar, né? Lá não, lá o corpinho que vai ser ajeitado, né? Então isso não interfere a malhação física. Agora, a malhação espiritual, a gente tem uma musculatura que precisa ser malhada. E essa musculatura, ela é indispensável, guarda isso, a nossa vida espiritual. Se a gente não malhar, a gente não fica de pé. Não consegue e pode até ser. Quem não gosta de malhar espiritualmente, não seja salvo. Porque o salvo ele quer, ele precisa, ele é indispensável malhar. Então essa série nós vamos finalizar ela hoje pensando na sétimo assunto, né? Para fortalecer a musculatura da nossa fé. Para a gente ter uma fé assim mais firmada. E qual que é o nosso assunto de hoje? Se eu quero ser malhado na fé, eu preciso compreender a respeito da importância, guarda isso, tá? Se você quer uma fé sarada, a importância da igreja para a minha fé. É indispensável. Esse é um equipamento, como é que é o nome, gente? É equipamento mesmo? Não, né? Um aparelho indispensável
para que a nossa vida espiritual seja firme, esteja sólida, esteja saudável. Compreensão da importância da igreja, e especialmente nos nossos dias, pós-pandemia. Antes da pandemia, as pessoas já estavam procurando algumas desculpas para não ir para a igreja. Aí, com a pandemia, as pessoas encontraram a desculpa. Pronto, agora acabou, não preciso mais de ir para a igreja. Posso até, a gente falou um pouquinho aqui hoje na escola bíblica, né? Posso até ceiar via YouTube, que a gente, por exemplo, ceiou, né? Lembra? Mas qual a diferença? Né? Tinha que estar realmente conectado. Né? A gente exigia isso, você tem que estar conectado na hora, não vai, né? Preparar a ceia lá sozinho. Então a pandemia veio e isso ficou pior ainda. Louvado seja Deus que nós estamos, vamos dizer assim, fora da curva. Nossa igreja está fora da curva em relação a isso. Que a gente voltou e voltou rápido, né? Não ficamos dormindo na pandemia. Brasília tem igreja até hoje, gente. Você acredita nisso? Que tem gente até hoje com medo do coronavírus, hein? Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então, por que as pessoas deixavam, né? Estavam querendo deixar a igreja? Porque não estavam entendendo, compreendendo a importância desse equipamento, desse aparelho para a nossa fé. E a igreja ela é indispensável. Então nós vamos tocar aqui em 3 aspectos apenas em relação a esse aparelho chamado igreja. Aparelho, quando eu falo, é um equipamento de malhação, tá? Da nossa fé, da vida espiritual. Você vai malhar. É o equipamento, você vai lá na academia. Como que é o nome desse aqui, hein? Alguém sabe? Peso. Peso? Bom, da minha geração é peso. Não, mãe? Peso também. Mas tem outro nome? Esses nomes lá. Não sei. Deve ter. Haltere. Aí, ó. Haltere. Quem que falou aí? Tem outro malhador aí. Haltere. Então, o nome disso é haltere, né? Olha aí, eu sou entendido de academia, né? Haltere. O aparelho, o nome do aparelho que nós vamos malhar hoje aqui na fé é igreja. Igreja. Eu preciso compreender a importância desse equipamento chamado igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, um texto bem conhecido. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você quer compreender a respeito da igreja? Você precisa entender que a igreja é uma comunidade redimida por Jesus, chamada a adorar e a comunhão. Esse é o primeiro tópico, vamos dizer assim, que eu quero destacar aqui. Eu tenho uma fé fortalecida, malhada, sarada. Eu preciso compreender que a igreja é a comunidade remida por Jesus Cristo. Ele remiu ela, ele pagou por ela, ele perdoou os pecados dela e chamou para quê? Para adoração, para comunhão. Atos 2,42 mostra como que a igreja vivia, né? Perseveravam, como? Nessa comunidade, eles perseveravam na palavra de Deus, que era a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu preciso entender que a igreja, esse termo igreja lá no grego é eclesia. Eclesia significa reunir, uma reunião de pessoas, tá? No contexto aqui de Atos, ali não tinha, quando se fala, hoje quando a gente fala igreja, a gente já lembra logo aqui do templo. Vamos à igreja, aí é do templo, né? Lá naquele tempo, na igreja, era assim, ó, tinha algo para tratar, ela se reunia na praça, tinha naquele momento ali da história, tinha lugares próprios de se reunirem também, tá? Teatros, ao ar livre, né? Mas o nome era dado eclesia. O que era a eclesia? Era a reunião dos santos, reunião das pessoas.
Eu quero que você guarde isso. A reunião, a igreja que perseverava era uma igreja eclesia. O que significa isso? Não dá para ser eclesia sozinho. Quando o diabo tentar você falar, não, eu não preciso de igreja, que eu tenho ouvido demais isso, e tenho sido um combatente disso. Não, eu sou igreja na minha casa. Não é coisa nenhuma. Você precisa. Você não tem como você ser eclesia sozinho. Não tem como. Ah, pastor, mas eu, minha esposa, minhas filhas. Amém. Então vamos começar. Começa uma igreja então, na sua casa, e tudo bem. Mas a igreja é um organismo vivo. Se ela não se multiplicar, se ela não fizer discípulo, ela não é igreja. A gente pega, tem pessoas que dizem, não, com a minha família, eu me reúno aqui para orar, para ler a Bíblia, e a gente ora um pelo outro, tá bom. A igreja é, então tá bom, faz de conta que é, cadê? Quem que vocês estão batizando aí? Quem que vocês estão, como que você está crescendo? Como que você é igreja sozinho? Só vocês? É muito egoísmo pensar que eu sou igreja sozinho em casa e vou ficar aqui esperando o Senhor voltar para me buscar sozinho. Olha que lindinho, né? É bonito. É bonito, é romântico, mas não é bíblico. Não é bíblico. Tem muita gente se iludindo nessa conversa hoje. Eu posso ser igreja sozinho. Não posso. A igreja é a comunhão dos santos. É o ajuntamento do povo separado por Deus. Um povo que Deus redimiu, comprou com seu próprio sangue, com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então a igreja, ela é... Eu preciso compreender que a igreja é a comunidade remida por Jesus. Eu faço parte dessa comunidade. Ou melhor, quando eu recebo a Cristo, eu começo a fazer parte dessa comunidade. E eu não tenho como eu ser igreja sem essa comunidade. Não tem como. Eu preciso dessa comunidade de fé. É nela que eu vou perseverar na palavra de Deus. Essa comunidade vai me ajudar na perseverança. Porque eu sou fraco, eu sozinho não consigo. Eu preciso da fé de vocês. Você precisa da minha fé. A gente precisa da fé um do outro para que a gente se fortaleça. Então, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja é o ajuntamento do povo separado por Deus. Não tem como eu ser forte, você me entende, né? Entre aspas, não tem como eu estar com a vida espiritual saudável sem pertencer à igreja. Não tem como eu ficar fortalecido na fé sem congregar na igreja que Jesus comprou e remiu com seu sangue. Não tem como. É impossível isso. Segunda coisa, abre aí Mateus 28, 19 e 20. Texto também bastante conhecido. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortaleça a sua fé compreendendo que a igreja é o instrumento de Deus para proclamar o Evangelho e fazer discípulos. É a forma. Eu preciso compreender isso. Tem tantos crentes que não conseguem compreender isso, que a igreja é o instrumento que Deus pensou, o projeto de Deus para salvar o homem através da igreja. A igreja é o instrumento que Deus usa para proclamar o Evangelho. Gente, Jesus deu essa missão aqui, portanto, ide, por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a eles todas as coisas que eu vos ensinei. Tem crente que está, você já ouviu o crente que anda com a melô do Roberto Carlos na cabeça? Já ouviu essa? Ó, já vou estar rindo já.
Tem uma música do Roberto Carlos que ele canta assim: vem, volta e vem fazer tudo de novo. Já ouviu? Lá, 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 lá. Volta, vem fazer tudo de novo. Ele cantando como se ele estivesse falando com Jesus. Você já ouviu? Quantos já ouviu? Só eu conheço a música? Oh, meu Deus. Só o a Michelle e o João. Ele canta, tem uma certa parte da música lá que ele fala: vem e faz tudo de novo. Vem dizer tudo de novo. Vem pregar tudo de novo. Tem muito crente hoje esperando isso, achando que Jesus vai voltar para fazer discípulo de novo. Não, Jesus já veio uma vez aqui nessa reunião, a última reunião ministerial, reunião, eu diria que uma das reuniões mais importantes. Depois de terminar o ministério dele, ele vai e fala para a turma: olha, irmão, vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão continuar a missão que eu recebi do Pai. A missão está com vocês agora. E de quem que é essa missão? É da igreja. Ele não virá para fazer tudo de novo, para pregar tudo de novo. Ele veio, ele cumpriu a missão e deixou uma missão para a sua igreja. E a missão da igreja é simples: vão e façam discípulos. Vão e ensinem aquilo que eu ensinei. Vão e façam discípulos de Jesus Cristo. Essa é a missão simples da igreja. Então a igreja, a minha fé vai ficar fortalecida, eu vou ficar sarado espiritualmente quando eu compreendo que a igreja é um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. E aí eu pergunto para você: quem que é a igreja? Eu barra nós. Então essa missão é minha e sua, é nossa. E esse é o instrumento. Eu e você somos instrumentos de Deus para proclamar o Evangelho. Amém? Não é só proclamar, mas proclamar e fazer discípulos. Porque tem muitos extremos, né? A gente gosta de extremos. Então tem gente que prega. Olha, pregar. Não é muito difícil, não. O cara faz curso hoje pelo YouTube, de boa oratória, tem até oratória emocional. Você faz, o cara tira a lágrima do cabo facinho. Ele pode até aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Chorando também, então, chora mesmo. Mas fazer discípulo, eis aí a dificuldade, e eis aí a grande ordem de Jesus, de fazer discípulos. Porque nesse fazer discípulo, tanto o discípulo quanto eu cresço espiritualmente e fico sarado espiritualmente. Eu não conheço crente que faz discípulos fracos. Não conheço. Você pode observar, o crente aquele meia boca, geralmente você pergunta para ele: quantos discípulos você já fez? Discípulo? O que é isso? É extraterrestre, discípulo? Que negócio é esse? É de comer? Não, irmão, discípulo. Ensinar alguém a palavra, passar aquilo que Deus já passou para você, sentar com a pessoa, ensinar a palavra de Deus para ela, compartilhar, orar junto, crescer junto na fé. Essa é a missão, e eu e você somos instrumentos de Deus para isso. Eu e você somos instrumentos de Deus nessa geração para isso, nessa cidade, no trabalho que nós estamos, para isso, para fazer discípulos de Jesus Cristo. Então, eu fortaleço a minha fé, eu fico com a fé sarada, quando eu compreendo que eu sou um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Guarda isso, querido, se quer ter uma fé robusta. Tenho certeza que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai, a hora que você falar: eu quero ficar forte na fé, lembra, preciso fazer discípulo. Senão vai ficar robustecido. Você não vai conseguir levantar os pesos espirituais da fé se você não fizer discípulo. Se você não compreender, eu sou, olha como que isso é sério, gente. Eu e você somos a presença de Deus na terra, hoje, o instrumento, a ferramenta, o meio pelo qual Deus está salvando homens. É claro, como a gente já viu nessa série, né? O aparelho chamado Espírito Santo, é ele quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, mas ele usa quem? Para falar e para colher esse fruto? A igreja.
É Ele que convence, é verdade. Porque às vezes a gente quer converter, né? O parente, o vizinho, o colega de trabalho, o marido, a esposa, quer converter tudo na pressão. Não consegue, é só o Espírito Santo. Mas, quando o Espírito Santo faz essa obra, a gente precisa estar pronto, preparado para discipular. E a gente precisa, antes do Espírito Santo fazer isso, pregar a palavra. Seja com a vida, seja com a palavra. Mas é preciso pregar, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo. Só através da palavra. Terceiro e último para a gente encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim. Efésios capítulo 4, se você quiser me acompanhar. Efésios 4, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, cresce o crescimento de Deus. Cresce o crescimento de Deus. Eu vou ficar fortalecido na minha fé quando eu compreendo que a igreja é o corpo de Cristo, unida, interdependente, chamada para manifestar o amor e o poder de Deus. A igreja, ela é o corpo de Jesus aqui na terra. A igreja é o próprio Cristo aqui na terra, neste tempo da história humana. Eu diria assim, numa linguagem jurídica, ela é a representante legal de Jesus. A igreja, será que ela é importante? Não é importante eu pertencer a esse corpo? Demais. Demais, né, cara? Demais. Também acho, cara, demais. A igreja é o próprio Cristo aqui na terra. A igreja é a presença de Jesus na terra. A igreja são as mãos e os pés de Jesus na terra hoje. A igreja é o coração de Jesus Cristo, que ama, que chora, que sente a dor de ver pessoas caminhando sem a presença dele. A igreja deve ser a mente de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa crescer e ter a mente de Cristo? Vocês lembram disso? Paulo fala isso em uma de suas cartas. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Paulo fala em Efésios. Ela é o corpo de Cristo com qual propósito? De andar unida. Um corpo não tem como andar separado. É aquilo que eu falei, né? Você não vê. Você vai lá em Anápolis, ou você vai na rodoviária, você não vê um braço pegando um ônibus sozinho. Você não vê uma perna andando por aí sozinho, vê? Não vê, né? Não vê uma cabeça andando aí sem corpo. Misericórdia, né? Não tem perna. A igreja é um corpo. E o corpo é unido, né? É unido de forma interdependente. Pessoas que já são maduras, mas que precisam, sabem que precisam umas das outras. Então, cuidado, tá? Especialmente com essa última que eu falei aqui, a igreja é a mente de Cristo. Por que Paulo fala sobre isso? A mente de Cristo, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, mas ela precisa ter também a mente de Cristo. Nós vivemos numa geração, num tempo onde praticamente tudo que você ouve aí hoje fora da igreja, ou de muitos crentes, as pessoas falam assim, é cultura, tudo é cultura. Não, pastor, a festa é uma cultura. Não, pastor, não tem nada não, as cavalhadas é cultura. O showzinho ali é cultura, pastor, que isso, a gente precisa se divertir, né? Os filhos fazerem o que querem na adolescência é normal, está todo mundo fazendo, inclusive filhos, né? Adolescentes fazendo filhos, aí o pai, a mãe, mas filho seu está dentro de casa, você não vai tomar, não tem nada não, crie meu netinho depois. É cultura, cultura, né? Cultura do inferno, não é cultura bíblica. A cultura de Deus, a cultura do céu
Cuidado, igreja, cuidado. Esse negócio de cultura está sendo uma seta maligna na igreja. A igreja americana, a europeia basicamente já foi dizimada. A americana está definhando ladeira abaixo por causa da cultura. Por exemplo, em alguns cultos, alguns colegas já me mandaram vídeo. Pastor, estou aqui, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, pertence a uma igreja lá, pastor também, e já mandou vídeo mostrando assim, ó, pastor, aqui, ó, acabou o culto, olha só como é que está aqui, ó. O pastor com um copo de uísque, um charuto, depois de ter saído do púlpito. Cultura, normal. Cultura onde? Onde você imagina Jesus com um copo de uísque e um charuto na boca? Aí, em nome da cultura, o inferno está entrando, tomando famílias. Não tem nada não, pastor. É uma musiquinha. Meu irmão, cuidado. A cultura precisa ser do céu. A mente precisa ser de Cristo. Ah, não, mas o outro fala. Não, Jesus faz. A pergunta não é se o pastor faz, não. É a Bíblia fala. Porque às vezes o pastor lá, não sei da onde, faz, é doido, não tem temor do Senhor. O problema é dele. Você não pode ser medido por outro homem, você precisa ser medido pela palavra. A igreja precisa entender que ela é o corpo de Cristo, que Deus autorizou a igreja a manifestar o amor e o poder de Deus, mas é com a mente de Cristo, a mentalidade. Então, cuidado com a cultura. Quando você ouvir isso, pastor, é cultura. Hoje foi hoje? Como é que a gente estava falando? Eu estava conversando, deixa eu ver se eu posso. Estava assim, eu posso sim. A gente conversando um pouquinho sobre questão de tatuagem. É cultura tatuagem. Você vê os atletas tudo com tatuagem hoje aí. Cultura. Agora, a Bíblia fala que proíbe? Não, pastor, a Bíblia não proíbe, tá bom. Agora, qual que é a intenção que você está fazendo essa tatuagem? Qual que é o espírito que está por trás dessa tatuagem que você quer fazer? Geralmente é espírito de sensualidade, de carnalidade. Geralmente, tá? Não estou julgando todo mundo, hein? Mas será que você precisa mesmo? Será que Deus mandou mesmo? Você perguntou aos céus, eu quero fazer uma tatuagem bonita. Eu tenho certeza, se você perguntar para Deus, eu tenho certeza que Ele vai te falar, não, é melhor você não fazer. Porque a cultura está quase impondo. Se você não tem uma tatuagem, pastor, não, fica pelado aí, deixa eu ver se você não tem mesmo. Está quase perguntando assim para mim. Que é um absurdo hoje você não ser a cultura do mundo. Então, cuidado com a cultura do mundo. Não deixe, e vigie. E olha, firme o seu passo mesmo na palavra. A palavra é o nosso caminho, não é a cultura, gente. A gente sempre fomos, desde a formação da igreja, nós sempre fomos contra a cultura. Desde o início, desde que Jesus implantou. Jesus já foi totalmente contra a cultura, tanto que mataram ele. E depois a igreja, os apóstolos, todo mundo. Não tem como ter amizade com a cultura do mundo. A gente está aqui para mudar a cultura naquilo que a gente conseguir como igreja. Senão a gente não pode se alinhar à cultura do mundo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Santo, separado, comprado, redimido, salvo, lavado no sangue de Cristo. Nós fomos comprados por alto preço. Então, cuidado com esse negócio de cultura. Você quer ficar sarado, você quer ficar espiritualmente assim, firme e forte. A igreja é o corpo de Cristo. Compreenda isso, ela é o corpo de Cristo, chamada a manifestar o amor. Aí falando de cultura, é claro, né? Quando eu falo de ser contra a cultura, nós não vamos nem apedrejar e nem botar barreira, né? Chega o cara aqui, você já viu, tem umas figuras do outro lado, tem uns que já fazem até um caroço assim na cabeça, um negócio aqui, tatua até às vezes o olho. Chega uma
uma figura dessa na igreja? É um ser humano criado por Deus e a gente precisa amar ele. Amar como nós amamos uns aos outros e os nossos filhos. Recebê-los. Não, mas ela está tatuado. Não, tatuagem é a pele dele. Aí você entende? Só que o outro lado, né? A pessoa, lá, mas fulano tem, por que eu não posso fazer? Qual é a sua motivação? Né? Qual é a motivação? Só porque o outro tem, você quer fazer? Não está errado. A motivação está errada. Agora, quem tem é filho de Deus. Não olhe para o outro, não julgue, pelo amor de Deus. Talvez você que está me ouvindo aqui, né? Tem alguma tatuagem? Ó, fique em paz, tá? Na minha adolescência eu morria de vontade de fazer uma bem assim, um cangote aqui, quando eu ainda não conheci Jesus. Mas ainda bem que eu não fiz. Hoje eu ia falar, eu acho que eu ia ficar entristecido comigo mesmo. Então assim, viva a cultura do céu, na sua casa, a cultura do céu. Não importa a cultura pirinopolina, não importa a cultura goiana, brasileira, viva a cultura do céu na sua casa, porque você é corpo de Cristo. A cultura do céu é que deve permear, é que deve dirigir, é que deve estar dirigindo a sua casa. Então, guarda isso. 3 coisas básicas aí a gente viu hoje sobre esse aparelho chamado igreja, né? A igreja, eu preciso compreender que a igreja é a comunidade remida de Jesus Cristo. Jesus comprou ela, nós somos dele. A igreja é de Jesus, não é de pastor, não é de nenhuma liderança, é de Jesus. Eu sou igreja de Jesus, comprada por ele. Eu preciso compreender a segunda coisa, que eu sou instrumento de Deus para proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Eu sou igreja de Cristo, compreendendo que eu sou o corpo de Cristo, a presença de Cristo, para manifestar o poder e a glória de Deus aqui na terra, para manifestar a cultura do céu na terra, na minha casa, no meu trabalho. Pode vir, amor. Para isso que Ele me remiu, para isso que Ele me salvou. Então guarda essas 7 coisas da série, né? Creia que esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Ele não contém, ele é. Quando você abre e lê, ele é a palavra de Deus. Profetizamos a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Guarde, né, versículos da Bíblia. Segunda coisa, guarde que Deus é nosso Pai, é amor, né? Foi a segunda mensagem. Deus é nosso Pai, amoroso e poderoso. Jesus é o único caminho para o céu. Hoje de manhã, Zé, a gente comentou na escola, né, sobre quando a gente começa a pegar uma série a respeito de doutrinas, a igreja. Mas graças a Deus que a gente também está falando, está bom aqui, né, pessoal? Ficou 7 mensagens a respeito de doutrina. Eu não falei a palavra doutrina lá no início para não assustar, mas 7 mensagens a respeito de doutrina, por causa da importância dela, para a nossa saúde física, ou melhor, nossa saúde espiritual. Importante demais. E Jesus é o único caminho, isso é uma verdade, é uma doutrina bíblica. Não tem outro, não tem Maria, não tem José, não tem outro que possa salvar. É só Jesus Cristo. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos capacitar e nos guiar. É só a graça de Deus que nos salva, não é obras de ninguém. Isso é doutrina. A fé é o meio pelo qual Deus nos conecta a Ele, de outro jeito, através da fé. E hoje a gente viu, a igreja é o corpo de Cristo na terra, é a presença. Jesus não vai voltar para fazer tudo de novo, somos nós, eu e você, que vamos continuar fazendo aquilo que Ele já começou, e em breve Ele vem colher o fruto. Deixa eu falar uma coisa para você, não espera a trombeta tocar para você falar, eu vou fazer discípulo agora. Quando a trombeta tocar e Jesus voltar, não dá mais tempo. Não espera a trombeta tocar para você falar, eu quero entregar minha vida para Ele, agora eu quero ser de Jesus. Não espera isso acontecer não, porque não vai dar tempo. E tudo tem se cumprido. O final está chegando. Faça discípulo, cumpra a missão. Faça discípulo de Jesus. Ore a Deus, peça a Deus, fala, Deus, eu vou fazer discípulos. Eu vou discipular pessoas. Se você não sabe, nunca fez,
Me procura, faz contato com o pastor, quero discipular. Quero ter gente para entregar, alma para entregar para Jesus. Frutos. Pessoas que eu discipulei, pessoas que eu evangelizei, pessoas que eu levei a Cristo, que eu batizei. Ore a Deus e peça a Deus por isso. Tem milhares de pessoas aqui em Pirinópolis. Aqui em Pirinópolis tem cerca de 25.000 pessoas precisando de salvação. 25.000. Numa cidade que tem quase 30. Será que tem campo missionário para a gente fazer a missão que Jesus mandou? Tem. Mas lembra, não é você que vai converter, o Espírito Santo. Então você tem que orar, chorar, discipular, evangelizar com a sua vida, com amor, sua presença, a presença de Jesus através de você, amar o pecador, você entrar na cultura do pecado, mas amar o pecador. Você precisa estar com ele, mas não para ficar lá com ele, não trazer ele. Logo, tem um caminho melhor do que esse. Deus te ungiu para isso, já te ungiu com o Espírito Santo. Quero orar com você. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça um minutinho. Aquilo que Deus falou com você durante essa série, durante essa noite, quero que você faça compromissos, votos com Deus nesse momento. Tome decisões. O Espírito de Deus te trouxe aqui, para adorá-lo. Ele trouxe você para você ouvir a palavra de Deus e tomar decisões. Então é noite de decisão. Você precisa decidir. Esse negócio de reino de Deus é verdade. E está acabando o prazo para a gente trabalhar no reino. O tempo é agora. O tempo de decidir é hoje. Tome as decisões que Deus falou com você e faz voto com Deus em Deus. A partir de hoje, isso que o Senhor falou comigo, eu vou fazer na minha vida. Eu vou ser Deus. Eu não sei quais são as decisões, mas você sabe, o Espírito de Deus também sabe. E eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, o teu povo, comprado, remido com o sangue do nosso Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor se entregou naquela cruz por cada um de nós. Cremos que aquele sangue que verteu naquela cruz foi por causa do meu pecado e do pecado de cada um que aqui está. E nós, Senhor Deus, queremos dizer com a nossa boca que nós cremos nisso, que o Senhor nos comprou, que nós somos a tua igreja, amada, remida, salva, perdoada, capacitada pelo Espírito Santo para realizar a maior, a melhor obra na face da terra, que é pregar o Evangelho. Coisas que os anjos anelam, desejam fazer, mas não podem. Foram entregues para nós essa missão. Ó Deus, acorda teu filho, a tua filha. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, tome homens e mulheres nessa noite aqui, crianças, jovens, adolescentes. Toma com teu Espírito Santo, Deus, e multiplica 100 por 1, Senhor. Ajuda-nos a compreender como são o corpo de Cristo na face da terra. Que o Senhor tem uma obra a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a compreender que nós não estamos nesse mundo para desfrutar apenas desse mundo. O Senhor tem algo incomparavelmente melhor para nós, em outro lugar, não é nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, Deus, a importância das nossas vidas nesse momento da história, onde nós estamos. Ajuda-nos, Pai, a compreender isso, e ajuda-nos a viver tudo aquilo que o Senhor planejou, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, abre os
olhos espirituais, tire os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, espiritualmente, Deus. Estamos cansados, Pai, de uma geração tão farta de tecnologia, tão farta de conforto, mas uma geração, Deus, que se desviou do Evangelho, desviou da palavra, uma geração que está querendo apenas viver como morador desse mundo e não como forasteiro, que é o que somos. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, que nenhuma alma que aqui dentro está, Senhor Deus, venha se perder, que todas as almas que aqui estão, daqui a pouco, quando o Senhor chamar, todos nós possamos ter frutos em nossas mãos para te entregar. Abençoa, Deus, cada um que está fazendo voto com o Senhor nessa noite. Ajuda-o no cumprimento desse voto. É a nossa oração, consagrando cada uma das vidas. Em nome de Jesus. Amém.